A gente pode depois falar. Então, vamos falar sobre aneurisma cerebral. Daí eu vou explicar para vocês que o aneurisma cerebral, normalmente, ele não dá sintoma espontaneamente. Você vai ter sintoma quando o aneurisma se rompe, e é a hemorragia subaracnoide, que é exatamente isso que dá a dor de cabeça muito forte, uma dor de cabeça a pior da vida do paciente. Ele pode ter enxaqueca, pode ter cefaleia tensional, mas quando um aneurisma se rompe, a cefaleia é muito intensa, é dita como a pior dor da vida que o paciente já teve. O paciente pode, então, ter perda de consciência. Portanto, eu vou simplificar, a gente pode voltar nesse exemplo. É importante, num caso como esse, você, na anamnese, caracterizar a dor de cabeça, como ela foi, se ele tinha essa dor de cabeça antes, se foi a pior da vida, se era latejante, frontal, occipital, se teve perda de consciência ou não. Ou seja, você tem que ser investigativo na sua anamnese, mas você tem que se aprofundar nos itens que são mais necessários, mais intrigantes, né? Mas muito bem, vamos só para dar um exemplo, como é que a gente pode fazer essa nossa conversa hoje um pouco às avessas, falando primeiro do diagnóstico etiológico e depois falando da evolução, das possíveis evoluções e como deve ser a anamnese mais detalhada para cada tipo de doença, para cada tipo de diagnóstico etiológico. Ficou claro? Gabriela, ficou claro? Sim, senhor. Muito bem, Igor. Muito bom. Então, vamos começar pelas dúvidas. Quais são as dúvidas que vocês tiveram no capítulo do livro que eu acredito que vocês tenham lido aí, que é o livro da Unicamp, a Gabriela me falou. Quais são as dúvidas que vocês tiveram? Rebeca disse que quem quiser mostrar a cara, manda bala. É muito bem-vindo, não precisa se preocupar, é bem agradável poder ver vocês. Mas fiquem à vontade também, quem quiser ficar por trás da letra do seu nome ou da sua foto, fique à vontade, fique à vontade. Ô, Igor, seja bem-vindo. Professor, é porque, assim, pelo menos quando eu li o capítulo, né, porque eu sou do segundo ano agora da medicina, né, a gente está dando anamnese agora, na faculdade. Aí o que acontece? Eu achei, pelo menos, o capítulo, ele foi bem direto, né, é muito parecido o capítulo com a anamnese que a gente dá. Ele só dá algumas modificações, que seria justamente aquelas perguntas mais focadas em neuro, né, como é o tipo de dor, há quanto tempo vem a dor, qual tipo de medicamento que o paciente está utilizando. Então, assim, eu achei bem direto o capítulo. Eu não tive nenhuma dúvida, não, enquanto eu estava lendo. Entendi. Você já me fez lembrar de uma coisa aqui de anamnese em geral, né? Toda anamnese deve tentar caracterizar de que forma que aquela doença, aquele problema, está interferindo na vida do paciente. Então, você vai falar de uma história de cefaleia, uma enxaqueca, uma dor hemicraniana. Bem, tente caracterizar sempre de que forma que aquela doença está interferindo no cotidiano do paciente. Está atrapalhando no trabalho? Está atrapalhando na escola? Quantas vezes por semana falta ao trabalho? Como é que está a vida cotidiana? O paciente não tem boa qualidade de vida, as relações familiares estão prejudicadas. Ou seja, é sempre importante você caracterizar de que forma que aquela doença, aquela queixa está prejudicando, está alterando a vida cotidiana do paciente. Isso não é fatores de piora e melhora. Fatores de piora e melhora é o paciente tem dor de cabeça, você perguntar para ele o que piora ou o que melhora. Isso é uma coisa distinta de você tentar caracterizar de que forma que o problema está transtornando a vida do paciente. É uma visão mais global do problema. Isso é muito importante.
Da mesma forma, é muito importante sempre você não deixar de perguntar sobre tratamentos do paciente, que você citou. Quais são os remédios que o paciente toma, quais são os remédios que o paciente tomou, quais foram as cirurgias feitas pelo paciente. Não pode deixar de perguntar isso, porque sempre vem dados importantes nessas perguntas. Sempre você vai conseguir, só de perguntar, por exemplo, o paciente pode ter Parkinson secundário ao uso de medicamentos antivertiginosos. Então, você tem que perguntar se o paciente faz uso de algum medicamento. Então, ativamente você saber quais são as medicações que o paciente usa, quais os tratamentos que ele já fez, cirúrgicos, inclusive. Isso é fundamental você caracterizar na sua anamnese, que daí é em tratamentos medicamentosos e antecedentes cirúrgicos, né? Mais alguma dúvida? Vamos por um aqui para estimular as dúvidas, né? Leonardo, você tem alguma dúvida do que você leu sobre a anamnese? Eu sou igual o Igor. Como eu tava, tipo, o primeiro capítulo foi bem simples, eu acho que não tive nenhuma dúvida muito complexa. Tranquilo. Tranquilo. Ok. Tá, outra coisa que é importante na anamnese, né? Você vê a evolução da doença, né? Se ela é progressiva, se ela é regressiva. É muito importante você fazer um gráfico da evolução da doença. Se ela é recorrente, por exemplo, pacientes que têm doença, têm crises, surtos de quadro neurológico deficitário, melhora, tem outro quadro, melhora, ou não melhora totalmente. Por exemplo, te faz já, ao longo da evolução da história, esse déficit neurológico recorrente, você pode pensar, por exemplo, numa esclerose múltipla. Uma doença regressiva, por exemplo. O paciente teve um déficit súbito, mas ficou hemiplégico, um lado inteiro paralisado, mas com o tempo isso foi melhorando, esse déficit foi sumindo e desapareceu. Uma evolução regressiva. Você já vai pensar num diagnóstico para isso, por exemplo, num diagnóstico de um episódio isquêmico transitório. Daí você pode, além disso, você pode ter uma evolução progressiva, em que o paciente vai piorando progressivamente. Entre outras, evolução paroxística, que é o paciente que tem crises epiléticas de tempos em tempos, a chamada evolução paroxística. Ou seja, você deve caracterizar a evolução temporal dos sintomas, porque a evolução temporal, dessa maneira que eu falei para vocês, regressiva, progressiva, paroxística, recorrente, conforme o tipo de evolução dos sintomas, você vai pensar num tipo de doença, já vai fazendo o seu raciocínio para tentar fazer um diagnóstico etiológico, que é a doença em questão. Muito bem. Beatriz, sua vez de nos contar uma dúvida aí do capítulo que você leu. Deixa eu abrir minha câmera aqui. Mas eu não consigo me lembrar de nenhuma dúvida por hora, professor. Acho que... Deixa eu ver, abriu minha câmera? Oi, Beatriz. Oi, pessoal. Acho Tudo que bem. sobre a anamnese em si ainda não tenho as dúvidas. Acho que talvez quando a gente passar para exame físico, assim, eu tenho algo mais palpável para falar. Tá bem, Professor, o senhor acabou comentando agora, eu até fiquei com uma dúvida agora, é justamente quanto à anamnese, né? Porque primeiro você tem que deixar o paciente falar, né? Bastante, justamente pela história da doença. Mas assim, como é que eu sei que ele está distorcendo, assim, quando ele está puxando muito para coisas que não são interessantes?
porque é muito direcionada, né? O tipo de anamnese neurológica. Então, assim, qualquer sintoma que não seja neurológico, eu já puxo ele de volta para a conversa? Como é que eu faria isso? Espera só um pouquinho, só um segundo. Eu tive um probleminha de sinal aqui, eu corrigi. Tudo bem? Está me ouvindo? Igor, está me ouvindo? Sim, senhor. Bem, isso é um dos pontos chaves da anamnese. Você colocou uma coisa muito importante. O quanto que você deixa o paciente expor espontaneamente o seu problema e o quanto que você vai perguntar ativamente e até direcionar suas perguntas. E é a experiência clínica que vai te dizer isso. Então, o paciente, muitas vezes, ele atribui a queixa dele, vou dar um exemplo, só um comentário. O Igor abre a tela, mas ele não fica na tela. Não, professor, vou pegar um copo d'água. Tá bem, Igor. Muito bem, muito bem. Desculpa a brincadeira, Igor. Então, por exemplo, o paciente fala, olha, eu acordei, eu estou com essa paralisia facial, ele vai dizer, eu estou com esse lado esquerdo do rosto paralisado, eu não consigo fechar os olhos, eu não consigo sorrir desse lado, porque eu tive tomei um vento frio no rosto. Muito bem, daí eu estava andando de jangada e, de repente, veio um vento frio, esse vento frio fez com que meu lado esquerdo ficasse paralisado, nós tivemos que parar a viagem de jangada, porque eu me senti muito mal. Bem, você sabe que você já está fazendo um diagnóstico de uma paralisia facial. E o que você quer saber, nesse momento, é se é, por exemplo, uma paralisia facial central ou periférica. Então, você vai perguntar para ele, mas você está piscando menos desse lado? Você não consegue fechar o olho desse lado? O alimento está escorrendo pelo lado Você vai fazer perguntas para caracterizar melhor aquele quadro neurológico. E você pode... Não que um vento frio, uma temperatura fria, não possa ser um desencadeante de uma paralisia facial periférica, cuja causa é bastante controversa. Mas você não precisa ouvir toda a história dele do passeio de jangada que ele estava fazendo. Você vai ouvir um pouco, deixar ele falar, você começa a fazer seu diagnóstico. No momento em que você está convencido que seu diagnóstico é uma paralisia facial periférica, você avança nas suas perguntas, que são bem objetivas, para caracterizar aquele quadro neurológico que você tem que deixar bem claro. Ele está piscando menos, não fecha o olho, tem um desvio da rima bucal para o outro lado, escorre o alimento por esse lado. Há quantos dias faz que ele está assim? Porque a evolução piora depois de alguns dias. Se ele falar, começou hoje, é possível que vá piorar ainda o quadro neurológico. Então, você vai, a partir do momento que você começa a fazer seu raciocínio diagnóstico, você pode fazer perguntas para corroborar o seu diagnóstico e você pode dar menos importância para descrições menos relevantes para o caso. Então, é essa alternância entre a narrativa espontânea do paciente e as suas perguntas para corroborar a sua hipótese diagnóstica. Ficou claro, Igor? Fechou, professor. Obrigadão, viu? Aqui, as brincadeiras têm que acontecer. É isso aí, Igor. Eu vi aqui que você escreveu. Professor, esse relato foi bastante específico. Esse é um caso real? Da história da jangada?
mas me veio à mente. Eu acho que é um caso bastante ilustrativo. O que me veio à mente é o sopro de ar frio que as pessoas comumente falam se relacionar à paralisia facial, né? Muito bem. Gabriel de Oliveira. A Gabriela levantou a mão. Por favor, Gabriela. Na verdade, assim, foi mais uma experiência que eu tive, né? Eu estava no estágio na urgência e emergência, e aí chegou uma paciente, ela tinha Alzheimer, e ela chegou sozinha na ambulância. Ninguém estava conseguindo ligar pro serviço que cuidava dela, né? Que ela veio de uma casa de idosos. E aí, tipo, o povo, a gente não tinha o que fazer, realmente, tipo, não tem o que fazer, tipo, tem algumas estratégias que dá para tentar. A gente até tentou falar com ela só falou que tinha uma gastura na barriga, e foi isso que a gente conseguiu tirar só. Esse é um bom exemplo, né? Na verdade, se é um paciente com Alzheimer avançado, que não consegue relatar sequer o que está se passando com ela, a anamnese tem que ser feita com os acompanhantes. Quer dizer, você não vai conseguir fazer um raciocínio diagnóstico em cima de um paciente com Alzheimer que não consegue te descrever o que ela está sentindo, qual foi o problema que aconteceu que ela não consegue mais engolir, que ela teve uma alteração na deglutição, na fala. Se não tiver um acompanhante, você não consegue evoluir. O mesmo acontece, Gabriela, em pacientes que têm epilepsia. Imagina que o paciente que tem epilepsia e ele perde a consciência na crise epilética, ele não consegue te descrever o que aconteceu. Quem vai descrever é quem viu. Então, o paciente com epilepsia tem que vir sempre acompanhado de pessoas que viram a crise epilética. Ele se debatia, primeiro ele estendeu os braços, depois ele batia braços e pernas. Você caracteriza uma crise tônico-clônica. Ele pode até te contar, olha, antes de eu cair no chão e me debater, eu senti um cheiro ruim, comecei a perder a consciência e depois eu não lembro mais nada. Ou seja, são algumas doenças neurológicas que o acompanhante é fundamental. Então, se um paciente chega, por exemplo, no ambulatório de epilepsia, sozinho, você tira a história, pergunta para ele de que forma que a epilepsia está atrapalhando a vida dele, quantas crises por semana ele tem, como ele vê as crises dele, o que precede as crises deles enquanto ele está consciente. Mas você vai falar, olha, por favor, no retorno, você volte e venha com um acompanhante que esteja vendo as suas crises, para a gente poder caracterizar com mais detalhes o tipo de crise epilética que você tem. Porque, por exemplo, e isso é fundamental, porque se o paciente cai ao solo subitamente e se debate, movimento tônico dos membros superiores, e depois clônicos do corpo inteiro, uma crise tônico-clônica primariamente generalizada, é diferente de ele, por exemplo, como eu falei, ele sente um cheiro desagradável, que ele se lembra, de repente ele perde a consciência, mas ele fica andando pelas casas com automatismos manuais, com gestos orofaciais, e só depois que ele cai no chão e perde a consciência. Então, ele evoluiu de uma crise parcial sem perda de consciência para uma crise parcial com perda de consciência para uma crise generalizada, secundariamente generalizada. E o tratamento, os medicamentos para uma ou para outra epilepsia são completamente diferentes. Então, você precisa desses dados de anamnese, e na epilepsia isso é muito importante, porque sem esses dados da anamnese, você não consegue diferenciar a crise epilética de início focal para aquela de início generalizado e, portanto, você não consegue instituir um tratamento medicamentoso mais adequado que depende dessa classificação, dessa diferenciação. Fundamental ter o acompanhante. Entendi, professor. Obrigada.
Muito bem. Eu estava aqui no Gabriel de Oliveira, se ele tem alguma dúvida. Deixa eu ver. Boa noite, professor. Oi, Gabriel. Alguma dúvida que você queira trazer para a gente aqui? Assim, é mais uma dúvida de abordagem mesmo. Porque eu vi que o capítulo tem uma parte que ele frisa um pouco a importância do histórico neuropsicomotor. E me parece uma informação assim que a maioria das pessoas não tem com muita clareza. Então, como que a gente acaba abordando isso, extraindo esse tipo de informação? Na verdade, Gabriel, isso é importante, né? O desenvolvimento neuropsicomotor é importante saber com que idade sentou, com que idade andou, com que idade falou, com que idade aprendeu a ler e escrever. E as pessoas, de uma forma genérica, como eu estou falando, as pessoas se lembram mais ou menos disso. E quando não se lembram, elas se lembram bem quando há um atraso no desenvolvimento. Então, a mãe que vai acompanhar o filho, que já é adolescente, por exemplo, pode não lembrar detalhes das datas, mas vai falar, ele demorou muito para falar. Demorou muito para andar. Porque há sempre uma comparação da sua criança com as demais crianças. Então, esse dado, você pode não conseguir o dado positivo, que é andou com tantos meses, falou com tal idade, mas é muito frequente, quando há um atraso no DNPM, o familiar ou mesmo a pessoa saber relatar. Normalmente, quando nós estamos falando ainda de criança ou adolescente, que vai na companhia dos pais, na consulta, os pais vão saber dizer se teve um atraso, sim, na aquisição da linguagem, se ele atrasou para se alfabetizar. Então, esses atrasos eles são bem caracterizados pelos familiares do paciente. Era Obrigado, isso, Gabriel? Era isso? Era isso mesmo. Tá ótimo. Obrigado pela pergunta. Oi, Letícia. Nós estamos indo na ordem aqui. Alguma pergunta, alguma dúvida? Professor, eu fiquei com uma dúvida, mas não é bem desse capítulo específico, mas eu vou perguntar, eu acho que vai fazer mais sentido. Por exemplo, claro. Quando a gente pergunta para uma pessoa, o senhor estava até falando da aneurisma, que é uma das piores dores que tem, quando a gente pergunta para uma pessoa o nível da dor que ela está sentindo e tal, não é muito relativo de pessoa em pessoa, porque pode ter duas pessoas com o mesmo problema, só que como uma já está mais acostumada a ter enxaqueca, por exemplo, vai falar que a dor não é tão ruim, porque ela já tem com frequência, por exemplo, do que uma pessoa que tem poucas vezes dores de cabeça, enxaqueca. Então, não sei se fez sentido. Fez total sentido e sua pergunta é pertinente. Na verdade, é o que você falou, dor é totalmente subjetivo. Dor é o paciente que sente e ele vai contar para o médico que está, e é só ele que sabe o quanto ele está sentindo, né? Então a dor, ela é realmente, e existem escalas visuais analógicas, né? Escalas que vai de 0 a 10. O que você pode fazer é para o paciente fazer uma escala de 0 a 10. 0, nada de dor, 10, a pior dor que eu já senti. E é útil isso, porque, veja, é o que você falou. Um exemplo, paciente que teve enxaqueca a vida inteira e, de repente, teve um sangramento de aneurisma. Ele fala, doutor, essa dor que eu tive hoje, ela é insuportável. Olha, é 10. As outras dores, mesmo no dia mais forte da dor por enxaqueca, era no máximo 7. A de hoje foi 10. É uma dor insuportável, totalmente diferente das demais. Daí você vai caracterizar, diferente em quê? Ela dói na nuca, ela foi uma dor súbita, uma dor que não passa, não melhora quando eu fico no escuro, não melhora quando eu fico quieta. E quando eu tinha enxaqueca, melhorava quando eu ficava quieta, quando eu ficava no escuro.
Então, o paciente te traz esses dados. E veja, mas e se o paciente nunca teve dor de cabeça, o que é raro, quase todo mundo já teve uma dor de cabeça, e ele tem um sangramento do aneurisma? Ele vai dizer a mesma coisa. Doutor, é uma dor insuportável. De 0 a 10, quanto que é? É 10, porque é uma dor insuportável. É por causa da hemorragia subaracnoide. Então, você tem parâmetros, e até parâmetros numéricos que você usa para poder entender aquela dor. Para um paciente, a dor em relação às demais vezes que ele sentiu dor. E você pode comparar de um paciente com outro, embora seja subjetivo, usando uma escala de 0 a 10. Entendi, Pro. Muito obrigada. Nada, obrigado a você, Letícia. A pergunta foi muito pertinente. Mayra, você tem alguma pergunta? Acho que a Mayra não tem nenhuma dúvida. A Mayra ainda não. Está ótimo, Mayra. Pedro Henrique, alguma pergunta, alguma dúvida? Oi, professor. Por enquanto, não tem nenhuma dúvida, assim, né? Não tive muito tempo ainda para dar uma olhada no material, mas por enquanto tá tranquilo, assim. Tá ótimo, tá ótimo. Ô, João Vitor. João Vitor? Muito bem. Gabriel Henrique. Oi, Gabriel. Oi, não tenho nenhuma dúvida não, professor. Então tá bom, então tá bom. Então, só para terminar, para não ser injusto com as pessoas que estão aqui, Letícia Alves, tudo bem, Letícia? Como vai? Letícia. Silêncio, diz o Igor. Sara, tudo bem, Sara? Alguma dúvida, Sara? Do capítulo? As dúvidas, por enquanto, são do capítulo do livro que vocês já teriam lido. Oi, Aline. Tudo bem, Aline? Oi, professor, tudo certo? Então, nós estamos tirando dúvidas de um capítulo do livro sobre anamnese, do livro da Unicamp, que era a referência bibliográfica para vocês. Sim, sim. Alguma? Não tenho nenhuma dúvida, não. Obrigada. Tá bom. E o Gabriel, o terceiro Gabriel, hoje temos 3 Gabriel Araújo. Então, tudo bem. Então, vamos para a segunda parte, que eu acho que vai ser mais divertida, né? Então, eu vou sortear um de vocês sorteiam um diagnóstico e eu vou falar do que é importante na anamnese daquele diagnóstico. Então, eu tenho que ir na ordem, senão eu me perco aqui. Gabriela, você. Vamos lá. Adorei escolher um só. Vamos ver a síndrome de Guillain-Barré. Olha. Se quiser, posso pegar outra. Não, tudo bem. Eu vou ser sucinto nessa. Na síndrome de Guillain-Barré, é muito importante a caracterização da evolução temporal da doença. Por quê? É uma síndrome caracterizada por déficit motor, né? Caracterizada por síndrome neuromotor inferior, paciente tem fraqueza muscular, diminuição dos reflexos, mas ela é oscilante. Ela, hora melhora, hora piora, hora melhora, hora piora, e ela pode ser progressiva também, mas ela pode ser
pode ser oscilante, hora ela melhor, ou pode ser progressiva e vai piorando, evoluindo até, às vezes, para insuficiência respiratória. Portanto, na anamnese da síndrome de Guillain-Barré, é fundamental você caracterizar a evolução temporal dos sintomas motores, onde a fraqueza muscular do paciente ela vai oscilar, hora pior, hora melhor, ou ela vai ser progressiva, evoluindo até, por exemplo, a insuficiência respiratória. Então, o que eu vou usar da pergunta que você fez é que a evolução temporal da doença é muito importante para você, na anamnese, para você chegar ao diagnóstico. Pode fazer mais uma, Gabriela, que você falou que tinha várias. Eu lembro que até na tutoria, né, ela evoluía, acho, e agora? Dos pés à cabeça ou da cabeça aos pés. E a gente usou para comparar com como se fosse uma intoxicação pela toxina botulínica, né? E aí foi até importante saber para essa diferenciação na tutoria. Então, deixa eu pegar uma mais simples, né? Eu escolhi muito difícil, acho que tem gente aqui que não ouviu falar. Pegar uma mais tranquila, assim, mais conhecida. Professor, rapidão, mas só para tirar uma dúvida, porque falhou um pouco o meu fone de ouvido aqui. Então ela pode ser oscilante ou progressiva, professor? Pode ser os dois, né? Isso, tá. Exatamente. Pode falar, Gabriela, o mais simples que você ia falar. Pode ser uma... Não sei se é mais simples, uma encefalite. Não é mais simples, não é mais simples. Mas aí tu me quebra, pede um AVE aí que é súbito, aí você fica uma vida. Porque é o que tá vindo na minha cabeça. Então vai um AVE. Tá. Então, até no AVE, você tem que tentar... Primeira coisa, o AVE é um quadro deficitário, né? Tanto que você, na urgência, quando o SAMU vai atender alguém em casa com suspeita de AVE, o que você pede para o paciente fazer? Sorrir, levantar os braços e falar alguma coisa. Então, você tem que caracterizar um déficit neurológico. Então, quando você vai atender o paciente, você vai, na sua anamnese, caracterizar o déficit. Doutor, de repente, o meu lado esquerdo paralisou pernas e braços, eu perdi totalmente a força, isso não voltou, isso já fazem... Ele chegou no pronto atendimento, você está tirando a história dele, isso já fazem 2 horas, então ele está ainda num tempo de eventualmente fazer um trombolítico, né? Então você tem que ser rápido na sua anamnese para tentar caracterizar, por exemplo, isso, uma hemiplegia do lado esquerdo, para você, logo depois da sua anamnese, examinar rapidamente o paciente, caracterizar o déficit neurológico, que é a hemiplegia, e continuar a investigação desse paciente com tomografia, porque ele vai possivelmente ser trombolizado, né? Vai ser aplicado o trombolítico para ele. Muito bem. Por que eu falei do lado esquerdo? Porque do lado direito, se o paciente, na maioria deles, se ele for destro, ou se ele for, ou mesmo às vezes canhoto, né? O paciente vai ter uma hemiplegia direita e não consegue falar. Daí, mais uma vez, Gabriela, a importância da anamnese com o familiar. Doutor, ele ficou com o lado direito paralisado, ele não está conseguindo falar, não entende o que a gente fala para ele, olha, não consegue falar, não entende o que se fala, portanto, é uma afasia, você já vai raciocinando, uma afasia de expressão e compreensão, uma hemiplegia. Então, você, na sua anamnese, pergunta
se ele é destro ou canhoto, porque vai ser importante para você saber qual é o hemisfério dominante. Nesse caso, necessariamente é o hemisfério cerebral esquerdo. Ele está hemiplégico à direita e afásico, portanto, afetou o lado esquerdo, a área motora primária, a área de Broca e a área de Wernicke, à esquerda. Então, você tem que caracterizar dessa maneira. Então, há quanto tempo... Então, quais são os dados de anamnese importantes? Quanto tempo faz que começou esse déficit? Ah, doutor, faz 1 hora. Ah, então vamos correr, porque está na janela terapêutica para você fazer um trombolítico. Ah, doutor, ele acordou assim. Daí você não sabe quanto tempo que está com esse sofrimento isquêmico. Ah, doutor, ou o paciente, aquele que chegou, por exemplo, com a hemiplegia do lado esquerdo e está conversando com você. Ele fala, doutor, isso tudo foi precedido de uma dor de cabeça muito forte. O que fala isso a favor? De ser um AVC hemorrágico e não um AVC isquêmico. Então, a sua história é importante. Ah, então foi precedido de uma cefaleia muito importante. Isso fala a favor de um AVC hemorrágico. Se é hemorrágico, ele não vai ter chance de fazer trombolítico, mas, por outro lado, pode eventualmente ser cirúrgico. Então, são esses dados de história da anamnese que você vai estar no pronto atendimento, atendendo o paciente que chega. O que mais que é muito importante nessa anamnese do paciente? Saber se ele é hipertenso, se ele é tabagista, se ele é hiperlipidêmico. Tudo isso são os fatores de risco que você tem que estar elencando na sua anamnese, nos antecedentes pessoais desse paciente. Tá certo? Muito bem. O Igor levantou a mão. Oi, Igor, pois não. Professor, eu fiquei com uma dúvida agora, que o senhor comentou, aí eu fiquei com dúvida, né? Só que, por exemplo, nesse caso que o senhor comentou, né? Nesse caso, que, por exemplo, você já tem a suspeita de ser um isquêmico, você já tem a suspeita de hemorrágico, mas nessa situação você espera o resultado da tomografia sair primeiro, né? Porque só dá para diferenciar o tipo de AVC pela tomografia ou pode fazer no instinto também? Essa parte de colocar o T-plasma no paciente. Não. Tomografia é fundamental para o diagnóstico diferencial de isquêmico e hemorrágico. Esse paciente tem que ser, é o que você falou, rapidamente tem que ser encaminhado para a tomografia para você diferenciar e, se for um isquêmico, eventualmente fazer trombolítico, né? Certo, perfeito, obrigado. Igor, perfeito. Vamos de 2 em 2 agora. Leonardo Cardoso, me dá um exemplo de uma doença neurológica que a gente pode trabalhar um pouco da anamnese. Mal de Parkinson, tem alguma coisa específica da anamnese? Boa pergunta. Então, no mal de Parkinson, você vai ter que... Você vai de imediato, na sua consulta, você vai observar o paciente, né? Vai observar como é que ele chega no seu consultório, como é que é a marcha dele, você vai ver se ele tem tremor nas mãos, mas você vai fazer um grande interrogatório, né? Por exemplo, primeiro, se o paciente tem alteração da marcha, como é que está ele e o acompanhante? Como é que está a marcha do senhor? Olha, doutor, eu estou uma marcha um pouco mais hesitante, marcha de passos pequenos, eu demoro para começar a andar. Opa, está caracterizando aí já uma marcha mais do tipo festinante. Daí você já está raciocinando em função desse teu diagnóstico, aquilo que o Igor falou, no balanço entre você ouvir o paciente e você ir perguntando ativamente, que é importante. O senhor está tendo tremor? Ah, eu tenho tremor de um lado só do lado direito, doutor. E que tipo de tremor é esse? Ah, quando eu estou parado, eu tremo muito a mão, mas quando eu vou fazer um movimento, ele melhora. Opa, tremor de repouso. Esse é o tremor do parkinsoniano.
Ah, muito bem. E como é que está a escrita do senhor? Olha, doutor, eu estou escrevendo cada vez com letras menores, não dá para entender o que eu escrevo. Isso também fala a favor de um quadro parkinsoniano. Ou seja, você vai investigando e depois, para você, com essa hipótese diagnóstica, fazer um exame neurológico que vai comprovar a sua hipótese diagnóstica. Ver se ele tem rigidez, roda denteada, confirmar se ele tem o tremor de repouso, confirmar a marcha dele no seu exame neurológico, mas tudo isso você já vai fazendo o diagnóstico neurológico na sua anamnese, perguntando sobre esses detalhes da marcha, do tremor, da escrita, da fala, se a fala está um pouco em voz baixa, né? Se o paciente está com a voz monótona, também difícil de compreender, e você vai montando o seu raciocínio para você corroborar esses achados no seu exame neurológico. Excelente pergunta, Leonardo. Bom exemplo. Te respondi? Ô, professor, respondeu sim. Obrigado, hein? Que isso, obrigado você, Leonardo. Vamos agora para o Gabriel de Oliveira. Professor, a maioria das demências acaba que elas têm uma manifestação muito parecida, né? Seja Alzheimer, seja uma demência vascular, e a confirmação acaba que é pelo neuropatológico e pela imagem, mas na anamnese a gente consegue, pelo menos, direcionar ou restringir esse grupo, de alguma forma? Olha, é uma boa pergunta, uma boa pergunta. Eu vou me esforçar aqui para dar uma resposta à altura dessa boa pergunta, porque as diferentes demências têm também evolução diferente. Então, por exemplo, a demência vascular normalmente vem acompanhada de outros eventos vasculares, isquêmicos ou hemorrágicos, e o paciente tem, além do quadro cognitivo, tem também na sua história quadros deficitários, né, como AVC com déficit motor, etc. Esse é um dos exemplos, né? Daí eu vou te dar um outro exemplo de demência por hidrocefalia de pressão normal, que é um outro tipo de quadro de alteração cognitiva, e que é reversível, que o paciente tem uma tríade de sintomas, alterações cognitivas, ele tem alterações esfincterianas e alterações da marcha. E esse paciente, se você fizer uma tomografia, ele tiver hidrocefalia, que é acúmulo do líquor, você pode derivá-lo e ele melhorar dos quadros, inclusive dos sintomas cognitivos. E a história desse paciente, portanto, é diferente. Ele conta uma história de alteração cognitiva, alteração da marcha e alteração esfincteriana. Então, são dados, são correlatos da perda cognitiva que difere da demência de Alzheimer, por exemplo. Agora, a demência frontotemporal, a demência, ela pode evoluir mais rapidamente, com alterações comportamentais mais importantes do que alterações cognitivas. E, por fim, a Alzheimer, que é uma evolução característica com as alterações cognitivas progressivas, né? Então, só para te ilustrar, eu não consigo te responder com mais propriedade sobre todos os tipos de demência, mas sim, a resposta é sim, é possível pela anamnese você conseguir diferenciar alguns tipos da demência. Eu dei alguns exemplos de alteração cognitiva na hidrocefalia de pressão normal, eu falei da demência vascular, da frontotemporal, diferenciando esta da demência de Alzheimer, né? Então, é possível, sim. Não sei se Muito bem.
Vamos continuar aqui. Vamos voltar aqui. Rebeca, você, por favor. Professor, eu joguei no chat e eu fiquei curiosa mesmo, porque a gente teve uma aula recentemente na Superliga que tocou sobre trombose de seio venoso. E é algo um pouco menos comum da gente tratar nas aulas, né? Trombose de seio venoso. Tá. Então, na trombose de seio venoso, você pode ter, basicamente, um quadro de cefaleia do tipo hipertensão intracraniana, né? Cefaleia de forte intensidade, acompanhado de vômitos, alterações no fundo de olho, mas ela pode... Então na anamnese, você vai caracterizar dessa maneira. Mas ela pode evoluir com alterações isquêmicas. A trombose do seio venoso pode determinar áreas isquêmicas no parênquima cerebral. E daí, dependendo da área no parênquima cerebral que você tiver uma alteração isquêmica secundária a essa trombose, você vai ter o sintoma neurológico. Então, você vai ter, por exemplo, se você tiver uma alteração na região occipital, você vai ter alteração visual. Região frontoparietal, alteração motora. Por quê? Porque, por causa da trombose, você tem uma alteração vascular nesses territórios, levando a áreas de isquemia e sofrimento vascular. Do ponto de vista de anamnese, uma coisa importante também são antecedentes pessoais. Então, por exemplo, se você se depara com uma mulher em uso de anticoncepcional, tabagista, esse é um antecedente que pode ser importante no caso de uma trombose de seio venoso. Então, é isso que eu traria de anamnese pode ser uma anamnese igual de uma cefaleia de hipertensão intracraniana, uma cefaleia que você vai ter náuseas, vômitos, cefaleia muito importante, alterações visuais, e de antecedentes pessoais você tem que estar aí vendo o uso de anticoncepcional oral em mulheres tabagistas, que isso pode ser um fator predisponente. É isso que eu traria para esse tipo de diagnóstico. Pode falar, Rebeca. Então, ela pode convergir para o que você encontra num acidente vascular isquêmico. Pode, exatamente isso. É comum você pegar a trombose de seio venoso quando ela converge para AVC ou pega como trombose mesmo? Você pode pegar só como trombose, quando você pega nesses sintomas que eu falei, mas às vezes você vai pegar com sintomas deficitários decorrentes de alterações vasculares. Imagine que as veias corticais que drenam para o seio sagital superior, o seio sagital superior ele é trombosado. Então, essa drenagem é prejudicada, ela vai determinar um tipo de infarto, até às vezes um infarto hemorrágico, que é característico de uma alteração vascular secundária a uma trombose de seio venosa. Ok? Muito obrigada, prof. Beatriz, você. Professor, você vai ficar chateado se eu der outro caso complexo? Vamos ver. Então eu acho que eu vou escolher um que é mais... Não, fique à vontade, básico, assim. Beatriz.
Fique à vontade. Vamos ficar com o que é mais atenção básica, assim. Eu pensei em neuropatia diabética, ou qualquer tipo de neuropatia, assim. Pensei na diabética, por ser mais prevalente. E o que você ia perguntar? Pode ficar à vontade. O que você ia perguntar, por favor? Não, professor, eu ia puxar a sardinha pro lado da T1, porque a gente estava tendo otoneurologia essa semana, né, na parte de otorrino, daí eu fiquei pensando na queixa de tontura, porque eu achei um tema bem complexo. Mas pode ficar com a neuropatia, professor, não tem problema. Tá bem. A neuropatia, classicamente, ela é... Você tem uma alteração sensitiva em botas e luvas, né, que vai progredindo da periferia de distal para proximal, e você vai ter uma alteração da sensibilidade. Então, você tem que interrogar ao paciente como é que está progredindo essa alteração de sensibilidade de distal para proximal, o que ele não está sentindo, se ele não sente o calor do fogão, por exemplo, se ele não sente a ferida nos pés. Então, você tem que caracterizar de que forma que a sensibilidade desse paciente está prejudicada nesse tipo de neuropatia cuja alteração de sensibilidade é em botas e luvas. Evidentemente, saber dele como está o diabetes, né, que deve estar descompensado. Ao longo da vida dele, ele teve um diabetes descompensado, não tratado adequadamente, que levou a essa neuropatia, e você vai tentar caracterizar quais os tipos de sensibilidade que está prejudicada, se é tátil, térmica ou dolorosa. Basicamente isso. Perfeito, professor, muito obrigado. Muito bem. Vamos aqui para a segunda coluna aqui. Letícia Alcântara, você quer perguntar alguma doença para a gente falar sobre sobre a anamnese? Professor, eu estava tentando pensar em alguma aqui, só que eu acabo pensando mais em sintoma do que numa doença específica, sabe? Por exemplo, pode falar o que você pensou. Por exemplo, uma perda de memória, se a pessoa chega com essa queixa, por exemplo, aí, para o diagnóstico, o médico conseguir diferenciar se a pessoa está com o começo de uma doença de Alzheimer, ou Parkinson também leva a um pouco de perda de memória, se eu não estou enganada. Pode ser ansiedade, pode ser estresse, entendeu? Aí, não sei se cabe nessa situação agora que a gente está. De novo, excelente pergunta, excelente colocação. Porque é muito comum o paciente chegar no consultório e falar, doutor, eu estou com perda de memória. Jovem, né? Vamos chamar de jovem, um indivíduo de 30 anos, ou ainda um jovem de 50 anos, também pode falar, doutor, eu estou com déficit, não consigo lembrar das coisas. E a gente, não, todo mundo, no fundo, acha que tem déficit de memória, né? E é importante exatamente isso, Letícia, você caracterizar, será que é um déficit de memória ou de atenção? Em que situações perguntando para o paciente, que situações você não consegue memorizar as coisas? Eu não estou conseguindo estudar. Eu leio, tenho que ler de novo, não consigo gravar o que eu li. Muito bem. Mas você está prestando atenção, você presta atenção naquilo que você está lendo? Você está desviada por muitas preocupações que não te deixam prestar atenção naquilo que você está lendo? Você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo que você está estudando? Você estuda com o celular do lado,
respondendo o WhatsApp o tempo todo, você tem dormido bem, o teu sono tem sido adequado, você nas provas que te exigem memória, é real que você não esteja tendo um bom desempenho ou é só impressão sua? Então, a gente poderia falar sobre isso a noite toda, mas só nessa faixa etária, vamos dizer assim, dos 30 anos, vamos dizer, você tem vários fatores que podem ser, que você tem que afastar antes de pensar que é um déficit de memória, realmente. Distúrbio de sono, distúrbio de atenção, distúrbio de ansiedade, depressão. Então, primeiro você faz uma higienização de tudo, uma diferenciação. Se realmente não tem nada disso, você vai interrogar se não tiver nenhuma dessas alterações, você vai propor uma higienização da atividade intelectual para tentar melhorar. Isso é uma situação em que você tem que diferenciar na sua anamnese esses aspectos: ansiedade, depressão, sono, atenção, que é muito prevalente. Já é completamente diferente de uma paciente de 65 anos que chega no consultório e fala: doutor, eu estou com uma alteração de memória. Como assim? Eu tenho esquecido a panela no fogão com o fogo aceso. Doutor, eu não lembro as minhas senhas do banco. Eu não consigo lembrar as senhas do banco. Eu esqueço o nome das minhas filhas. Então, é completamente diferente. Daí você tem que realmente valorizar, fazer uma anamnese diferente e, sem desprezar uma ou outra, você tem que, depois disso, submeter o paciente a um mini-mental, eventualmente fazer uma avaliação neuropsicológica aprofundada, para você poder caracterizar realmente se existe um déficit de memória e, se for, dar o devido tratamento a esse tipo, fazer investigação por imagem e assim por diante. Então, Letícia, excelente exemplo. A queixa é déficit de memória e como que você vai destrinchar isso do ponto de vista do seu questionário, da sua investigação, para saber se você complementa essa tua investigação com o exame neuropsicológico, o exame de imagem, que normalmente é o mais prudente. Entendi, professor. Muito obrigada. Obrigado você pela ótima pergunta. Então, vamos fazer assim, além de podemos falar de sintomas e como destrinchar os sintomas na anamnese. Também está aí uma boa forma da gente fazer isso. Mayra Cristina, você tem aí uma sugestão de um sintoma, ou pode ser uma doença também, não tem problema. Ok. Pedro Henrique, você teria alguma sugestão para a gente discutir? Pode ser dor neuropática, professor? Dor neuropática, ótima ideia. O professor travou? Deu uma travada. Uma das clássicas Professor, dores neuropáticas é a neuralgia do trigêmeo. Eu travei. Você puder começar de novo? Eu voltei? Agora eu estou com você? Agora você está falando normal. Então tá. Deu uma travada no início. Tá bom, então vamos lá. A clássica neuralgia, né? É a neuralgia do trigêmeo, né? A neuralgia do trigêmeo é uma dor daquelas que recebe nota 10, uma dor muito forte. E o grande desafio é você diferenciar pela anamnese essa dor das demais dores, que são das cefaleias primárias, enxaqueca, cefaleia tensional e assim por diante.
O que você tem que caracterizar bem? É uma dor lancinante, dura segundos e passa, mas ela é muito forte, é insuportável. É uma dor, às vezes na região da maxila, às vezes na região frontal e mais raramente na região mandibular. É uma dor muito forte, ela é desencadeada pelo simples toque no lábio, às vezes, ou na fronte, e ela dura segundos, mas ela é insuportável. Muitos pacientes são submetidos à extração dentária por causa dessa dor, e, na verdade, é uma neuralgia, né, uma dor neuropática, uma dor, ela ocorre porque o nervo trigêmeo ele é comprimido por uma artéria, normalmente. E essa compressão leva à dor. E essa é. Então, qual é a importância disso? A importância é você, na anamnese, saber que isso é uma neuralgia trigeminal, uma dor de segundos, muito intensa, que tem zonas de gatilho, como, por exemplo, no lábio ou na fronte, e que não é uma enxaqueca, e que não é uma cefaleia tensional, até porque o tratamento é distinto e precisa ter o tratamento adequado, e é fundamental esse diagnóstico para evitar, por exemplo, a confusão com dor de origem dentária, onde o paciente é, por vezes, submetido a uma extração dentária não necessária quando ele tinha uma neuralgia do trigêmeo. Então, uma dor neuropática. O que é dor neuropática? É aquela dor que ocorre por um disparo, né, um potencial de ação que se dispara no nervo sensitivo sem ter um estímulo álgico, né? Então, a dor da neuralgia do trigêmeo se origina no próprio nervo trigêmeo, por uma compressão do nervo por uma artéria que está ao lado do nervo. Então, muito boa pergunta, Pedro, que é importante a gente diferenciar a neuralgia do trigêmeo, por exemplo, das demais cefaleias primárias através da anamnese. Muito bom, Pedro, boa pergunta. Gabriel Henrique. Oi, professor. Eu pensei em uma que eu acho que a anamnese deve ser bem ampla, porque, pelo que eu já ouvi falar, ela tem, bastante manifestações. A esclerose múltipla. Na verdade, ela tem muitas manifestações, depende da região, pode ser visual, pode ser motora, pode ser sensitiva, pode ser, enfim, pode ser várias localizações no cérebro levando a sintomas. Mas eu vou usar desse exemplo que você deu, que é a esclerose múltipla, para frisar que a evolução temporal é fundamental. Ela é tipicamente uma doença recorrente. Você tem os sintomas, eles regridem, tem os sintomas, eles regridem, tem os sintomas, eles regridem. Ela é recorrente. Então, você tem que caracterizar na sua anamnese a evolução temporal da doença. Ele pode recorrer e voltar totalmente ao normal, ou pode recorrer e não voltar totalmente ao normal. Mas a característica, o gráfico dela ao longo do tempo é uma evolução recorrente. Essa é a esclerose múltipla. Então, vamos usar, para ilustrar a anamnese, de uma preocupação com a evolução da doença, que é, nesse caso, recorrente. Bom exemplo, Gabriel. A Rebeca levantou a mão. Professor, é comum que na história de quem é diagnosticado com esclerose múltipla, a pessoa já venha com alguns anos de evolução da doença, porque o sintoma passa e ela meio que deixa para lá, ou é mais comum conseguir pegar no início da evolução? Olha, Rebeca, eu não tenho experiência clínica particularmente com esse tema, mas eu te diria que as duas situações são possíveis. Às vezes, numa primeira manifestação,
é possível se fazer um diagnóstico através das alterações clínicas e complementares. Sim, é possível numa primeira manifestação, e às vezes o diagnóstico ser feito após um pouco do transcorrer da evolução da doença. Eu acho que as duas situações são frequentes, vamos assim dizer. Não sei te dizer o que é mais frequente de um ou outro. Tá bem? Tudo bem, obrigada. Letícia Alves. Tudo bem, Letícia? Alguma sugestão? Alguma... João Vitor. Vamos lá. Aline. Eu acho que eu queria fazer uma sugestão de tumor. Pode ser numa glândula pituitária, por exemplo. Meio comum. Muito, muito boa, Aline. Muito boa. Eu vou... Acho que travou, professor. Um tumor da glândula pituitária, ele pode ser de dois... Professor, o senhor estava travando. Voltei? Voltei? Poxa, hoje minha internet está oscilante. Desculpa, gente, desculpa por essa... Mas, enfim, não tá comprometendo a evolução da nossa discussão, né? Não. Eu vou simplificar. É muito complexo o tema, Aline, bem colocado, né? Porque os tumores da hipófise podem dar sintomas endocrinológicos, neurológicos, mas vou dar o seguinte exemplo. O paciente chega no pronto-socorro com perda visual súbita, e o paciente é um paciente adulto que teve um aumento das extremidades. Ele tem um prognatismo, ele tem as mãos grandes. Muito bem. Ao você ver esse paciente, você pensa num diagnóstico de acromegalia e você vai ter que perguntar. E o paciente, você vai perguntar como é que foi a perda visual dele, foi súbita, e você começa a perguntar, mas há quanto tempo que está aumentando o número do sapato? Há quanto tempo está aumentando as mãos? A aliança está presa na mão? Já faz alguns anos, doutor. A acompanhante refere. Ele não se deu conta, mas o número do sapato aumentou, a aliança da mão não sai mais, as mãos aumentaram, o queixo aumentou, e de ontem para hoje ele perdeu a visão, não está enxergando nada. O que é isso? Né? Isso você rapidamente vai caracterizar uma apoplexia hipofisária. Que é isso? Esse paciente tinha um tumor da hipófise, esse tumor da hipófise teve um sangramento. Como o quiasma óptico fica acima da hipófise, esse sangramento comprimiu o quiasma óptico, levou à perda visual, e você caracterizou na sua anamnese uma acromegalia. Um paciente que tem sinais de acromegalia, tinha um tumor da hipófise que sangrou, apoplexia hipofisária, levou à perda visual. O paciente está cego, tem que ser operado urgentemente para exérese desse tumor e melhora do quadro visual. Então, esse é um exemplo de uma situação de urgência de um tumor da hipófise, de um adenoma hipofisário, que apresenta um sangramento. Muito bom exemplo, Aline. Acho que, eu não falei, eu peguei especificamente
da apoplexia, porque se fosse falar, por exemplo, dos tumores endocrinológicos, dos tumores da hipófise com sintomas endocrinológicos, teríamos que falar da doença de Cushing, dos prolactinomas, teríamos que falar da acromegalia, e assim por diante, seria muito extensa a resposta, né? Muito bom, Nini, obrigado pela pergunta. Obrigada, professor. Gabriel Araújo. Boa noite, professor. Oi. Em quais quadros a gente pode esperar que ocorra, por exemplo, uma quadrantopsia? Opa, essa pergunta bem, não tem a ver um pouco com a anamnese, mas você pode ter uma cirurgia, vou te dar um exemplo só, tem uma cirurgia de lobectomia temporal, em que você tira o lobo temporal, no caso de epilepsia, por exemplo, e você pode pegar uma parte da radiação óptica, pegando apenas metade da radiação óptica de um dos lados, levando, portanto, a perda de 1/4 do campo visual, que é a quadrantanopsia. Então, um exemplo de quadrantanopsia pode ser dado numa cirurgia de lobectomia temporal, onde é ressecado o temporal e a porção, uma das porções da radiação óptica é seccionada, preservando metade da metade fica uma preservação de 3/4 da visão, você vai ter uma quadrantanopsia. Te respondi, Gabriel? Respondeu, professor. Muito obrigado. Luiz Henrique Camargo. Oi, professor. Complicações neurológicas das infecções sistêmicas. Essas são frequentes, né? Você vai ter aí encefalopatias secundárias a infecções sistêmicas, onde o paciente apresenta quadro confusional, rebaixamento do nível de consciência, secundários a essa toxinemia que decorre de uma infecção sistêmica, né? Mas eu não saberia dizer de que... Bem, falando de anamnese, né, o importante é isso, né? Se você tiver um paciente com quadro toxêmico, com rebaixamento de nível de consciência, você tem que não achou nada, procurou distúrbio do eletrolítico, fez uma tomografia normal, uma ressonância normal, tem que procurar uma infecção em outro sítio ou uma infecção generalizada que possa explicar esse quadro de rebaixamento de nível de consciência. Entendi, professor. Aí, então, seria mais, por exemplo, sei lá, um hemograma, e na anamnese a gente não conseguiria pegar a princípio tanto, né? É verdade. Alterações de hemograma, eventualmente você vai fazer uma imagem, tomografia de tórax, abdômen, você de repente vai achar uma infecção, uma osteomielite, alguma coisa desse tipo, por exemplo, entendeu? Entendi, professor. Muito obrigado, viu? Que é isso. Beatriz, você? Oi, professor, desculpa interromper, eu fiquei com uma dúvida que não é muito relativa à área da neurologia em específico, mas o que seria exatamente uma face toxemiada? Eu já vi esse termo em alguns programas de tutoria, assim, parece que é um termo um pouco subjetivo. Não sei. Realmente é subjetivo o tema.
Eu não sei. Uma face toxemiada. É um símbolo para carinha de doente, que nem minha avó falava? Eu gostei da definição. Gostei da definição. Mas eu acho que é algo bem subjetivo. Agora, você viu, Beatriz, com isso, eu encerro a minha apresentação com um primoroso não sei. Hoje, desculpa, pessoal. Foi uma pergunta delicada. Que isso, de forma nenhuma. Mas eu acho que é algo subjetivo. Não é muito... Bem, enfim, não sei. A melhor resposta é não sei. Pessoal, era isso que eu queria apresentar para vocês. Não sei se ficou muito vago, se deu para aproveitar. Como, tudo bem? O Igor, carinha de doente é a melhor definição. Eu acho que é uma boa definição, acho que... Professor, faltou eu ainda, professor, de tirar a pergunta, né, professor? É porque a Bela levantou a bola, aí eu fiquei com dúvida também. Para quadro de vertigem, professor? Aí, no caso do que eu estava pensando de vertigem, né? Porque você pode fazer aqueles exames e você consegue fazer o diagnóstico, né? O HINTS, né? Que é você ver a questão do reflexo do vestíbulo ocular, o nistagmo, o teste de skill. Mas na anamnese, sem ser a vertigem que é dependente de outro quadro clínico, por exemplo, um cara que está hipoglicêmico porque mudou o nível de, sei lá, metformina dele que o cara tem diabetes, mas, por exemplo, aqui seja periférica ou central, tem como eu ter alguma noção pela anamnese para essa vertigem? Eu vou te responder bem delicado, assim, final da aula, o professor já se despediu, você traz um quadro de vertigem. Pô, o professor ele não deixou fazer a pergunta, boy, aí complica. Não, você tinha participado bastante, Igor, verdade. Mas você está coberto de razão e você tem direito à sua pergunta. Não, na verdade, é uma diferenciação importante, viu, Igor? Que é você saber se o paciente teve uma síncope ou uma vertigem. O paciente cai ao chão, isso é grave, às vezes, paciente idoso principalmente, e você não sabe se ele teve uma síncope ou uma vertigem. Basicamente, da anamnese, o que é que você pode depreender é se o paciente tem uma sensação giratória. Olha, doutor, na verdade, tudo fica girando sempre para o mesmo lado e eu não consigo ficar de pé. Essa é a descrição da vertigem, é clássica. E ela vem associada muitas vezes a náuseas, vômitos, enquanto que na síncope, né, o paciente tem uma perda de consciência, cai ao chão e não tem essa sensação giratória, não sabe referir para que lado estava girando, não tem associado náuseas e vômitos. É o que eu posso te colocar como um diagnóstico diferencial na anamnese de uma vertigem de um quadro sincopal. Tá tranquilo, professor. Obrigadão, viu? Igor, obrigado você pelas participações, de verdade, viu? Obrigado vocês todos, inclusive. Bem, então, finalizando agora, espero que tenha sido proveitoso essa ideia de bate-bola sobre a anamnese. Então, vamos ouvir algumas opiniões. Tudo bem, Gabi? Tudo em ordem? Nossa, sim, foi bem legal. Tudo Espero bem? que todo mundo tenha conseguido acompanhar, quem é do segundo ano também, dar um feedback aí, tudo certo. Se a gente puder fazer mais coisas assim, com mais interação, né? Que o primeiro semestre foi muito aula passiva, né? Então, agora a gente queria mais interação mesmo. Ok. Rebeca, tudo bem? Tudo ótimo, professor. Uma oportunidade de ter uma aula sua é sempre uma boa oportunidade, professor. Obrigado, Rebeca. Eu vou perguntar só para quem está de janela aberta. Beatriz, tudo bem? Tudo ótimo, professor. Sempre um prazer, como a Rebeca disse. Desculpa pelas prazer. perguntas um pouco... O prazer é todo meu. Desculpa pelo não sei. Imagina, professor, a sinceridade é tudo. Igor, tudo bem? O professor, tá tranquilo, tava até tirando onda no chat aqui, acho que foi a Beck que tá tirando aqui, vai ser até 1 da manhã.
Eu não sei nem se o senhor se lembra, mas eu já mandei um e-mail para o senhor perguntando de astrocitoma pilocítico. Quem se lembra dessa daí é a Bea, professor. Mas, enfim, eu gosto muito desse bate-papo, até mesmo porque fica mais interativo, né? Porque se a gente quiser saber algo num tom bem mais específico, a gente pega o livro e lê, como o senhor mesmo disse, né? Era para a gente ter lido antes o capítulo de anamnese. E aqui era justamente a gente tirar as dúvidas, porque, assim, por exemplo, eu tenho muitas dúvidas dessa parte. Por exemplo, quando a gente pega um quadro de migrânia com aura. Aí, por exemplo, como é que eu suspeito que é afasia nesse caso? Ou quando é escotomas volantes? Então, assim, tem várias coisas que dava para a gente fazer, mas, assim, nesse tempo já deu para tirar muita dúvida. Então, muito obrigado, viu, professor? Obrigado, né? Obrigado, gente. Muito obrigado, viu? Boa noite para vocês. Fiquem bem.